Eduardo Afonso agora com a gente, acompanhou a coletiva do Rogério Ceni atentamente e vai trazer todas as informações, acertar tudo isso, percentual, como é que funciona. E o Rogério Ceni falando na coletiva aí que a diretoria não comunicou nada para ele ainda, hein, Eduardo Afonso? Mas a nossa informação aqui é que a venda já está acertada. Bom dia para você. Tudo bem, William? Bom dia a você, bom dia ao fã de esporte que acompanha essa edição do Bate-Bola. Foi uma loucura aqui o São Paulo, previsão de abertura do CT às 9 da manhã, abriu 9h20 mais ou menos. A coletiva atrasou bastante do Rogério Ceni, era prevista para as 9, começou 9h40. E a gente nesse meio tempo foi conversando com muita gente ligada ao São Paulo, a diretoria do São Paulo. E o que eu consegui apurar aqui, antes de a gente chamar até o que disse o Rogério Ceni, o que eu consegui apurar aqui, e vou ter que hoje ler, porque tanto número não tem como guardar na cabeça. Não deu para decorar todos os números, até porque matemática nunca foi o meu forte, William. Vamos lá. Luiz Araújo, falta só oficializar por parte do São Paulo. O jogador está vendido. O São Paulo tem direito a 70% do valor inicial de mais ou menos 10 milhões de euros. O São Paulo vai ficar com 8 milhões de euros do Luiz Araújo, e esse jogador deve ir mesmo para o Lille da França. Ele está treinando agora, o Rogério até disse que conta com ele para o jogo do final de semana. Ele até pode jogar mais uma ou duas partidas pelo São Paulo, mas a tendência é que se concretize a venda do Luiz Araújo por esse valor. Lembrando que o mesmo Lille havia oferecido algo em torno de 6 milhões de euros no total no início do ano. O São Paulo achou baixa a proposta. O Rogério deu entrevista até dizendo que o Luiz Araújo se valorizaria durante pouco tempo, muito mais. O São Paulo segura, os outros 20% vão para os outros 30% vão para a equipe do Mirassol, que vai lucrar uma boa grana, vai ter um bom caixa o Mirassol para poder montar o time que vai disputar as competições do ano que vem. Então, o Luiz Araújo, só falta a confirmação oficial. Thiago Mendes, pelo que eu recebi aqui de informação, 8 milhões de euros. O São Paulo tem direito a 80%, o restante pertence ao Goiás. Segundo informações do São Paulo, o negócio não está certo e pode não acontecer. Pelo menos não agora, talvez no final do ano, foi o que eu consegui apurar aqui no São Paulo. Existe sim um interesse, proposta foi encaminhada, empresário está trabalhando em cima disso, diretoria do São Paulo está tentando recuar, tentando demover o Thiago Mendes de sair do São Paulo. Júnior Tavares, interesse do Ajax, essa negociação pode girar em torno de uma grana boa, são 8 milhões de euros. O São Paulo tem, num primeiro momento, direito a 50% do negócio. São Paulo pagou só 500 mil reais pelo Júnior Tavares. Se a proposta atingir uma determinada quantia que não nos foi divulgada, o São Paulo compra os outros 30% e teria direito a 80% do Júnior Tavares na venda, e seria um ótimo negócio que poderia render até 6 milhões e 400 mil euros para o São Paulo. Então são os 3 jogadores que estão na berlinda. Volto a repetir, pelas informações que recebi do São Paulo, quase tudo certo para o anúncio oficial do Luiz Araújo, uma tentativa de tentar barrar a transferência do Thiago Mendes e uma tentativa de nem permitir que o Júnior Tavares inicie negociação, embora seja difícil. E lógico, a situação do Júnior Tavares é a mais complicada para o São Paulo dentro de campo, porque não há um substituto imediato. Tem o Edmar, que veio do Cruzeiro, mas que ainda não jogou. O São Paulo ficaria muito carente na lateral esquerda. Teria como opção, talvez, ter que pedir o retorno do Reinaldo, que está arrebentando lá na Chapecoense, mas aí uma negociação complicada, ou então procurar alguém no mercado. Deixa eu trazer outra informação importante, até uma comparação, William, com as saídas que já foram concretizadas do Lianco, que rendeu 6 milhões e 600 mil reais ao São Paulo e terá mais 2 milhões por performance, caso o Lianco atinja aí metas estabelecidas em contrato. E com a saída do David Neres, que rendeu 15 milhões de euros ao São Paulo, o São Paulo vai fazendo um caixa bom, mas por enquanto, além do Prato, que foi uma contratação cara, não trouxe assim grandes jogadores. Esse caixa está sendo usado para amortizar dívidas que o time tem, que o time colecionou nas últimas temporadas. Outro dado comparativo que é importante, que deu para a gente montar agora pela manhã aqui no CT, William, em 2015, você vai lembrar muito bem, quando o Osório era técnico, mais ou menos nessa época, o São Paulo teve uma debandada. Foram 8 jogadores que deixaram. Deixa eu lembrar aqui, o Souza, o Denilson, o Bosquilha, o Rafael Tolói, o Paulo Miranda, o Jonathan Cafu,
O Evandro e o Dória terminou o contrato, foi devolvido, não ficou no São Paulo. 8 atletas saíram e todos lembram o que aconteceu. O Osório acabou ficando chateado, cobrou da diretoria. Isso estremeceu a relação do Osório com o Carlos Miguel Aidar, então presidente, que ele nem terminou a temporada e o São Paulo teve um segundo semestre não tão positivo em 2015. Se confirmadas as 3 saídas, se por acaso o São Paulo não tiver como segurar Luiz Araújo, Thiago Mendes e também Júnior Tavares, os números serão exatamente iguais. O Wellington foi para o Vasco da Gama, 1. Breno, melhor dizendo, foi para o Vasco da Gama, 2. Chaves será devolvido ao Boca Juniors, 3. João Schmidt, termina o contrato, não há renovação, é o 4º que sai. O jogador Lugano, sem perspectiva de renovar contrato, seria o 5º. E as 3 vendas, 8 atletas, exatamente o mesmo número de atletas o São Paulo perderia, a exemplo do que aconteceu em 2015. E, lógico, isso deixa qualquer treinador preocupado. Quando tem uma proposta relevante, ele vai pensar no seu futuro. É natural que o atleta pense no seu futuro, né? Eu lembro que no começo do ano, se eu não me engano, falaram em 6 milhões, se eu não me engano, era isso? Pode ser? Sobre Araújo, eu achei que ele tinha potencial, que o São Paulo deveria assegurar que ele tem potencial para valer bem mais. Se ele vai agora em julho ou se ele vai em dezembro, eu não sei, mas ele tem potencial para valer mais. A gente entende que o futebol brasileiro ainda é um futebol que revela atletas e o velho continente acaba, né, se interessando pelos grandes jogadores brasileiros, não só do São Paulo. Acho que outros times brasileiros vão ter perdas também nessa janela de transferência, né? A gente espera que seja a mínima possível e que possa ter uma reposição também o mais rápido possível. Até em cima disso eu te pergunto, Rogério, quanto tempo, se eventualmente essas transações foram confirmadas, né? Até pela sua experiência como ex-jogador e como treinador, você acha que você precisaria para poder recompor o seu time dentro do que você imagina, diante da perda de jogadores tão importantes, tipo o Júnior Tavares tem 27 jogos no ano, o Thiago tem 25, quer dizer, são jogadores muito efetivos, né, no seu esquema. O tempo que isso demanda para você repor, e outra questão até em relação ao Lugano, né? Uhum. Se você está influenciando, você proferiu palavras muito elogiosas a ele depois do clássico de sábado, se você também está interferindo nessa questão do Lugano, até porque a definição deve acontecer nos próximos dias. A primeira parte eu realmente não acredito na perda de 3 atletas, assim, eu não vejo essa possibilidade. Então, e sobre os outros 2, Thiago e Júnior, eu nem ouvi absolutamente nada sobre isso. O que eu vi mais foi em relação ao Luiz Araújo, né? Que é um jogador dentro dos últimos jogos que foi muito importante para a gente. Mas eu não tenho nada oficial ainda do clube e para mim ele vai para o jogo no domingo contra Ponte Preta, que é o que eu estou preocupado no momento, né? E quanto ao Lugano, eu continuo só com coisas boas, elogios a dizer. Acho que ele é importante, sim, aqui. Acho que ele tem o seu valor. É um jogador que jogou, acho que 8 partidas, se eu não me engano. Das 28, né? Eu não tenho certeza, mas todas elas como capitão da equipe, né? E sempre fazendo bons trabalhos. Então, é um jogador que é importante para o grupo, que é importante estar aqui com a gente. Mas, repito, também é uma decisão da diretoria. Eu fico feliz em poder contar com ele, mas é uma decisão superior, assim como eu também gostaria de contar com o Luiz Araújo, mas também é uma decisão que se sobrepõe à minha. Rogério, essa é justamente a minha pergunta. Você está sendo ouvido, você está participando desse processo todo, você fez alguma intervenção para, de repente, segurar o Luiz Araújo um pouco mais, o Thiago Mendes? Mas eles não foram vendidos, eu não posso nem falar. Como é que eu vou falar com uma coisa que não aconteceu? Eu gosto do Thiago Mendes, adoro o Thiago Mendes, gostaria que ele continuasse. Eu gosto do Luiz Araújo, gosto do Júnior, gosto do... Quem mais que falaram de possibilidade? Júnior Tavares, eu que trouxe o Júnior Tavares da base. Só que o problema é que eu desconheço as ofertas, então eu não tenho como falar de uma coisa que não a não ser a do Luiz Araújo, que eu já... parece que existe realmente uma oferta sobre o jogador e a diretoria deve decidir nos próximos dias. Com relação aos outros, não chegou absolutamente nada, e nenhum nome que não seja o Luiz Araújo, não chegou absolutamente nada para mim.